Salve! Cultura racional. Livros Universo em Desencanto. 235, volume do Histórico. Segunda mensagem. O idioma deles é o raciocínio, e para entrar em contato com eles, todos têm que desenvolver o seu raciocínio. E raciocinando, passam a dialogar com eles, porque o idioma deles é o raciocínio, porque eles não estão nessa classe de animal racional. O animal racional, cada país, cada nação, tem o seu idioma diferente uns dos outros. E o idioma deles é o raciocínio. E para entrar em contato com eles, tem que desenvolver o raciocínio, porque o raciocínio é o idioma universal, por se tratar de uma transformação racional em que todos se deformaram em animal racional. Sendo o raciocínio o mundo racional, o verdadeiro dono do universo, o verdadeiro dono dessa galáxia Terra. E todos com o raciocínio desenvolvido entram em contato com os habitantes do mundo racional. E todos esses habitantes que aparecem aí no firmamento têm que conhecer o idioma deles, que é o raciocínio, para se comunicar com eles. Agora, o pensamento, como já sabem, são dessas duas energias do chão. O pensamento é a parte elétrica e a imaginação a parte magnética de todos os seres humanos, universalmente, e cada nação com seu idioma diferente. A natureza fez todos assim para poder lapidar todos, e todos sendo lapidados por falarem idiomas diferentes. A natureza teve que conduzir todos assim, desta maneira, para poder lapidar os pensadores, sendo a lapidação feita de uma infinidade de maneiras diferentes. Agora, o raciocínio é um idioma só, é o verdadeiro idioma natural da natureza. E por isso, todos são de raça racional. E o idioma certo e correto é um só, é o raciocínio. É o idioma dos habitantes do mundo racional. E para se comunicar com os habitantes do mundo racional, e todos que aparecem aí no firmamento, tem que desenvolver o raciocínio para entrar em contato com os habitantes do mundo racional. E que para desenvolver o raciocínio é somente estudar a cultura dele. Estudando a cultura dele, ele vai se desenvolvendo naturalmente. E a natureza, por ser racional, ajuda o desenvolvimento do raciocínio. E todos com o raciocínio desenvolvido ficarão ligados ao verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios. E ligados ao verdadeiro Deus, tem tudo de Deus, por estar ligado a Deus. Com o desenvolvimento do raciocínio, toda a humanidade ficará ligada ao verdadeiro Deus, e essa galáxia Terra
passará a ser um paraíso racional, onde brilhará a paz, o amor, a fraternidade e a concórdia entre todos, pelo desenvolvimento do raciocínio. Chegarão a este ponto máximo de evolução pelo desenvolvimento do raciocínio. Todos passando a raciocinar e a transitar no espaço, por estarem ligados à energia racional, para ver o alto nível que todos alcançarão com o desenvolvimento do raciocínio. E por isso, aí está a fase racional, a fase em que todos, queiram ou não queiram, por evolução natural da natureza, todos têm que desenvolver o seu raciocínio. Quem não desenvolver o raciocínio fica ligado a essas duas energias do chão e continuará aí no chão, se transformando de uma classe para outra, do animal irracional. E é por isso que na natureza aí está a fase racional, a fase do desenvolvimento dessas 4 partes do aparelho elétrico e magnético, que é o desenvolvimento do raciocínio, o desenvolvimento da vidência racional, o desenvolvimento do aparelho racional e o desenvolvimento da desmaterialização da energia racional, que é um habitante do mundo racional que está materializado em forma de máquina do raciocínio. E que depois dessa energia desmaterializada toma a forma corpórea do seu verdadeiro estado natural e volta para o primeiro mundo, o mundo racional. Volta a ser o que era, racional puro, limpo e perfeito, com seu progresso de pureza e não nascendo mais nessa galáxia térrea, encerrando assim a classe que estava de animal de origem racional ou de animal racional, para ver que a maior grandiosidade de todos é passarem a se conhecer. E por todos estarem vivendo sem se conhecer, é que aí estão, nesta classe de animal racional, sofredor e mortal, e sendo destruído pelo sofrimento, por estarem ligados nessas duas energias do chão, o pensamento e a imaginação. Quem está ligado a essas duas energias do chão, vive porque tem vida, mas não sabe dizer o porquê da vida, por estarem vivendo sem se conhecer, para ver que todos são obrigados a se conhecer. Ninguém mais pode viver sem se conhecer, porque vivendo sem se conhecer, por estar ligado a essas duas energias do chão, continua aí no chão, se transformando em classes inferiores do animal irracional. E é por isso que todos que já passaram a se conhecer, com pena e com dó de todos que vivem sem se conhecer, não medem esforços, nem sacrifícios, nem despesas, nem horas,
nem tempo, nem chuva e nem sol, e nem distância, com pena de todos que vivem sem se conhecer. Porque quem vive sem se conhecer está ligado nessas duas energias do chão. E ligado nessas duas energias do chão, se transformarão aí no chão em classes inferiores aí do chão. E por isso, todos que já passaram a se conhecer vivem somente para fazer a propaganda em todo o universo, para que todos passem a se conhecer. Que é muito triste sair dessa classe que já não é boa, de animal racional, e ir para a classe de animal irracional. E por isso, todos que já passaram a se conhecer estão incomodados com a situação dos que vivem sem se conhecer. Estão incomodados com pena dos pensadores, porque sabem para onde eles irão. Por isso, todos que passaram a se conhecer, a vontade é de fazer propaganda dia e noite para a verdadeira salvação da humanidade. A vontade de todos é essa, com pena de todos que vivem sem se conhecer, de todos que vivem pensando sem saber por que pensam, porque não sabe quem é o pensamento e a missão do pensamento. Só sabem que todos os pensadores são sofredores e mortais, mas os pensadores não sabem por que são assim. E todos que passaram a se conhecer têm consciência racional. E a consciência racional faz com que todos usem a fraternidade, a propaganda da verdadeira fraternidade, de paz, amor e de concórdia entre todos. E por isso, a propaganda, cada dia que se passa, multiplica e triplica, pelos resultados que todos os leitores vêm obtendo através do conhecimento, do desenvolvimento do raciocínio. E é por isso que todos que já passaram a se conhecer não perdem tempo com coisas inúteis da vida do nada, porque já viram que perderam tempo demais. E o tempo demais que perderam está fazendo falta, porque já era para estarem com um raciocínio totalmente desenvolvido. Porque desde 1935 que a cultura do desenvolvimento do raciocínio está na Terra. E se muitos, desde esse tempo, estivessem estudando a cultura racional, já estariam com um raciocínio totalmente desenvolvido. E por isso, hoje, todos firmes na propaganda de amor ao próximo como a si mesmo e fazer o bem, não olhar a quem. E por isso, hoje, encontraram a solução da vida definida e definitiva na cultura do desenvolvimento do raciocínio. Hoje, todos que passaram a se conhecer querem raciocinar. E por isso, muitos
que têm tempo de sobra e outros que estão aposentados costumam estudar 3, 4 livros por dia. Os que têm tempo de sobra e os que estão aposentados são às vezes pessoas de muita idade e que não podem participar de caravanas para fazer a propaganda. Para participar de caravanas para fazer a propaganda são os novos, os de pouca idade e os de meia idade, que ainda estão em condições de andar. Mas tem muitos que são doentes. Além de doentes, com idade avançada e que estão aposentados, e outros que têm tempo de sobra e estudam 3, 4 livros por dia para desenvolver o raciocínio o mais depressa possível. Agora, os novos e os de meia idade são os que participam da propaganda em caravanas para a verdadeira salvação da humanidade, cumprindo assim o dever de solidariedade humana, que é o dever de amar ao próximo como a si mesmo e fazer o bem e não olhar a quem. Esses são os mandamentos da cultura racional. E da forma que estão fazendo a propaganda, dentro de pouco tempo, toda a humanidade estará tratando de desenvolver o seu raciocínio para se ligar ao verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, por todos serem de raça racional. E assim é a vida de todos que já passaram a se conhecer. Qualquer tempinho de sobra está fazendo a propaganda para a verdadeira salvação de seu próximo, que vive pensando sem se conhecer. Que é uma das coisas mais tristes, viver sem se conhecer. Viver sem saber para que está vivendo. Isso é quem vive sem se conhecer. Ter vida e não saber dizer o porquê da vida. Existir nessa galáxia Terra e não saber dizer por que existe, por estar vivendo como verdadeiros bichos. Bichos é que não sabem dizer por que existe. Bicho é que não sabe dizer o porquê assim é. Bicho é que não sabe dizer por que vive nessa galáxia Terra. Bicho é que não sabe dizer porque essa galáxia Terra existe. Bicho é que vive sem se conhecer. Bicho é que não sabe dizer porque existe nesse segundo mundo, porque todos os bichos vivem sem se conhecer. E por estarem nesta categoria de bicho racional, dividido em 2 classes, é que vivem sem se conhecer, igualmente a outro bicho qualquer. Hoje, os que passaram já a se conhecer, já estão em outra classe, a classe de aparelho racional, aguardando passar para a classe de racional, para ver
que a vida é muito boa para todos que já passaram a se conhecer e muito ruim para os que vivem sem se conhecer. Os que vivem sem se conhecer penam demais e não sabem dizer por que penam tanto, por viver sem se conhecer. Ao passo que todos que já passaram a se conhecer sabem o porquê da lapidação do animal racional. Sabem dizer o porquê da lapidação de todos que estão pensando. Estão ligados nessas duas energias do chão. Quem está ligado ao pensamento e à imaginação é lapidado pelo pensamento e a imaginação, sem saber por que está sendo lapidado por essas duas máquinas de lapidação, que é o pensamento e a imaginação. E por isso, hoje, todos que já passaram a se conhecer estão tratando de raciocinar, porque sabem quem são essas duas energias do chão, o pensamento e a imaginação. Sabe que essas duas energias do chão são donas da lapidação. São duas máquinas para lapidar tudo que nasceu do chão. E por isso, tudo que nasceu do chão sofre as intempéries do tempo, porque a própria natureza é de lapidação. Aí está para lapidar tudo que nasceu do chão. E por isso, a natureza vive revoltada com seus habitantes, para que seus habitantes passem a se conhecer o mais depressa possível, para ela parar com esta lapidação. Por isso, todos estão sendo lapidados. Só deixarão de ser lapidados quando passarem a raciocinar, quando começarem a desenvolver o raciocínio. Com o raciocínio desenvolvido, começarão a acertar em tudo, e com o pensamento desenvolvido, os desacertos continuam. E por isso, aí está a natureza lapidando todos. E os que passaram a se conhecer, conhece a causa. Mas quem vive sem se conhecer, desconhece a causa da lapidação da natureza. A natureza está lapidando todos, para que todos procurem o rumo certo, que aí está, que é o desenvolvimento do seu raciocínio. Enquanto estiverem pensando, a natureza está revoltada com seus habitantes. Para cessar a revolta da natureza, é preciso que todos passem a se conhecer. E para se conhecer, tem que desenvolver o raciocínio. Enquanto pensar, a natureza continuará revoltada com os pensadores, porque aí já está na natureza a fase do desenvolvimento do raciocínio. Quando todos estiverem desenvolvendo o seu raciocínio, a natureza para com sua lapidação. A fase é do desenvolvimento do raciocínio.
a fase racional e não do pensamento. E por a fase natural da natureza não ser mais do pensamento, a natureza se revolta contra os pensadores. Como aí estão os maus tratos da natureza contra os pensadores, porque a fase da natureza é a fase do desenvolvimento do raciocínio e não do pensamento. Enquanto pensar, a natureza não para de lapidar. Só para de lapidar quando todos começarem a raciocinar, porque a natureza não admite que pensem dentro da fase do desenvolvimento do raciocínio. E por isso ela se revolta contra os pensadores. Quando a humanidade se certificar disto, todos passarão a querer raciocinar e não mais pensar, porque a fase natural da natureza é do raciocínio e não do pensamento. Estão pensando dentro da fase do desenvolvimento do raciocínio. A natureza se revolta contra os pensadores. E isto está se dando no mundo inteiro. A revolta da natureza contra os pensadores, que ainda não deram pela causa, porque não há efeito sem causa. A fase do pensamento já terminou há muito, e porque estão pensando dentro da fase do desenvolvimento do raciocínio, a natureza se revolta contra os pensadores, e com muita razão, porque a fase natural da natureza é do desenvolvimento do raciocínio e não do pensamento. Pensar dentro da fase do desenvolvimento do raciocínio está vivendo contra a natureza. E vivendo contra a natureza, ela se revolta contra seus habitantes, contra os pensadores. Os pensadores sofrem a violência da natureza, com enchentes de matar, com secas de matar, com geadas de matar, com frio de matar, com terremotos de matar, com maremotos de matar, com faíscas elétricas de matar, com tufão de matar, com furacão de matar, e fora os males naturais da natureza, que são as doenças incuráveis. Isto prova e comprova que a natureza está revoltada com seus habitantes, porque seus habitantes estão dentro da fase do desenvolvimento do raciocínio pensando. A fase do desenvolvimento do raciocínio é para raciocinar e não para pensar. Pensou dentro da fase do desenvolvimento do raciocínio, está contra a natureza. E indo contra a natureza se revolta contra todos os pensadores que estão contra ela. E aí estão os maus tratos da natureza contra seus habitantes, e os seus habitantes desconhecidos da verdadeira causa, por estarem vivendo sem se conhecer. E quem vive sem se conhecer, padece e sofre até morrer. E por isso,
está esta grande mortandade por todo o universo, e todos desconhecidos das verdadeiras causas, por estarem vivendo sem se conhecer. E a natureza, com sua grande propaganda na terra e no firmamento, que são os habitantes do mundo racional, que aparecem de uma infinidade de modos e maneiras e de cores diferentes, anunciando a fase racional, e ninguém dá por ela, inclusive até como discos voadores. Na terra, uma grande propaganda, e muitos, por estarem com a barriga cheia, se acomodam da melhor maneira, e todo comodista não quer saber de coisa nenhuma. E outros sofredores imortais se julgando grandes sabichões. E por se julgarem grandes sabichões, não querem tomar conhecimento de coisa nenhuma. E a natureza fica revoltada e castiga os seus filhos com seus castigos naturais da natureza. Salve!